Aí ele falou que minha empresa tem um valor, beleza. Aí a gente volta à questão que você disse. Mas e o presidente da empresa? Onde é que entra nisso? Quer dizer, se Fatores não objetivos, se a ação de uma empresa, ele fez o valuation, chegou à conclusão que a ação do Banco do Brasil, por exemplo, vale R$100. Por que ela está cotada a 30, Gui? Essa é a grande questão. Eu tô dando um exemplo fictício, eu acho que tá? aí, Fictício. como dono de casa de análise, eu acho que é aí que eles colocam a margem de segurança, um desconto em cima do preço justo de acordo com o risco daquele setor, daquela empresa, né? Acho que tem duas coisas, né? Quando a gente fala de política, de afetar o preço das ações e tudo mais. Primeiro, a gente tem que entender que existe a parte macro, que afeta o cenário macroeconômico do país inteiro. Então, expectativa de juros, expectativa de inflação e tudo mais. Isso vai pegar para todas as empresas, todas as ações, né? Então, por exemplo, a gente tinha um juros de 10 anos, 2 meses atrás, de 11,5%. Um juro real de mais ou menos IPCA, mais 5,5% pelos próximos 30, 40 anos. Expectativa de inflação em 5,5%. Para os próximos 10, 15 anos. O que aconteceu nos últimos 2 meses? Né, o novo governo eleito vem dando sinais de um pouco menos de responsabilidade fiscal. Expectativa da nossa dívida subir. Isso aí aumenta a expectativa de inflação, aumenta os juros que o país tem que pagar para pegar dinheiro emprestado. Consequentemente, aumenta o custo de oportunidade, né, de você ter o dinheiro investido numa ação de uma empresa ou num título de renda fixa. Então, primeiro, sem falar especificamente do Banco do Brasil, por exemplo, a gente entender que o cenário macro afeta todas as ações como um todo. Né? Então, os juros de uma postura menos responsável do ponto de vista fiscal vai pegar todas as ações, todas as empresas, porque aumenta os juros de longo prazo, essa taxa de desconto para trazer esse fluxo de caixa futuro a valor presente. Segundo, que aí que é mais difícil de você mensurar. Por exemplo, né, agora, Banco do Brasil, por que deveria valer 100, está valendo menos? Que você tem uma incerteza, né, do ponto de vista de governança muito grande. Poxa, quem que vai ser o presidente? De fato, né, na teoria, uma empresa está lá para dar lucro. Né, para dar lucro. Agora, se você muda na legislação, ou se o comando da empresa agora não tem a visão de dar retorno para aquela empresa, mas sim de, por exemplo, estimular a atividade econômica, ou subsidiar crédito para um determinado nicho da população, fazer algo desse tipo, você vai abrir mão de um pouco mais de lucro. Né? Então, isso que é difícil mensurar. Mas isso afeta o preço justo ou a margem de segurança, que é aquele preço que você fica confortável em comprar aquele Olha, negócio? Isso daí, do meu ponto de vista, afeta o preço justo. Né? Então, poxa, você tem uma incerteza, né? Ou, de fato, você tem uma certeza de que aquela empresa passará a não... Por uma incerteza. Exato. Muito bom. Então, depende do ponto de vista do analista, né? Mas para mim, afeta o preço justo. Né? Não vai... Agora, se você tem uma empresa que ela tem 2 objetivos. É dar lucro, mas também estimular a atividade econômica. Não tem como dizer para mim que isso não afeta o seu valor justo. Dando um pitaco sobre isso, esse ponto que você levantou muito bom, você tá falando, o Leandro da Modaran brasileiro. Quem é da Modaran? Da Modaran é o pai do valuation. É um cara... indiano motherfucker. Um indiano motherfucker. Não sei se ele nasceu nos Estados Unidos, eu acho que ele foi posteriormente, eu tava lendo um agradecimento dele sobre a cultura americana e tal. Ele foi para os Estados Unidos e ficou extremamente famoso, escreveu vários livros sobre valuation, é praticamente quem organizou o tema em um grande livro, o livro dele tem 1.200 páginas, tive que ler essa porra 7 vezes, sei lá, todo analista lá tem que ler esse negócio infinito, mas é muito bom, organizou tudo certinho. E ele começa a introdução desse livro falando o que é valor intrínseco, que provavelmente todo mundo já ouviu. O livro é Valuation ou não? É um Investment outro Valuation. Investment Valuation. Ele nasceu no Nordeste da Índia. Nordeste da Índia. Sim. Bem na região que provavelmente está rolando um atrito com a China e o Paquistão também. Valeu. Provavelmente não nessa região, mas muito próximo. Que é um tema que acho que é até bacana a gente entrar também, porque pega algumas ações. Mas, voltando. Vamos falar do Asvat. Do Asvat. Asvat Damor. Até hoje eu não lembro como é que se pronuncia, porque todo mundo chama de Damodaran. Eu sempre vou ver lá eu como acho é que que é mas eu Asvat esqueço. Damodaran. É isso aí. E ele começa o livro dele falando sobre esse valor intrínseco, que é um negócio que todo mundo já ouviu em casa, provavelmente. Alguém fala valor intrínseco e tudo mais, mas ninguém sabe realmente o que é. E aí, uma analogia que eu refleti esses dias, tem um cara que se chama Galton, esqueci o primeiro nome dele. Carlton Banks. Não. É Galton com G. Galton. Já foi embora há muito tempo. Mas ele foi um matemático, principalmente, mas acabou entrando no ramo de biologia e tudo mais. E tem um experimento que ele fez que foi, genial. Ele foi numa feira dessas que rola nos Estados Unidos, onde o nego leva boi, vaca e tudo mais. E aí, o que ele fez? Tinha uma vaca lá parada,
Ele falou o seguinte, cara, vou perguntar para cada pessoa aqui quanto que ela acha que pesa essa vaca. Ela perguntou, juntou todo mundo ali. Aí, pô, tudo errado. Só que ele falou, cara, será que se eu tirar a média disso aqui, é mais ou menos o quanto pesa a vaca ali? Tipo ele uma distribuição normal. Exatamente. Assim, né? Quando ele tirou a média, era o peso da vaca. Doideira, assim. E isso deu origem a um negócio que a gente chama de sabedoria das multidões. Que é, se você agregar as informações de várias cabeças diferentes, cada uma individualmente vai dar errado. Só que, se elas não forem viesadas, ou seja, se você não tiver estímulo para errar para cima sempre ou para baixo sempre, um erro anula o outro. Eu vou chutar que a vaca tem 310, o Charlão vai chutar que tem 290, na média aí vai acabar dando o peso da vaca mesmo, porque ele chutou para baixo, eu chutei para cima. Então, ele cunhou esse conceito de sabedoria das multidões. E isso é muito interessante, porque no mercado financeiro, a gente tende a achar que existe esse valor intrínseco. Que se a gente reunir a cabeça de todo mundo, a gente vai chegar nesse verdadeiro valor da vaca, ou seja, o valor da ação, quanto ela realmente deveria valer. Só que isso não é verdade. A gente não consegue nunca saber quanto deveria realmente valer a ação. Primeiro porque ela não é inerte como é a vaca. A vaca tá ali, ela vai pesar aquilo, se você pesar daqui a 2 minutos, provavelmente ela vai estar pesando a mesma coisa. A ação não, pode acontecer um fato novo, ela pode mudar, a empresa pode cair um meteoro em cima da fábrica dela, não vai valer a mesma coisa. Então, os fatos mudam. O segundo é, você não tem uma prova, uma evidência concreta de quanto realmente ela deveria valer. Você pode fazer todos os processos de valores, todos os cálculos do mundo, e mesmo assim pode ter alguém que parta de uma premissa diferente e vai chegar num valor diferente. Então, existe essa diferença, esse valor intrínseco ele não é objetivo, ele depende de várias coisas, depende do analista. O Damodaran diz que se o analista não for viesado, o que é basicamente o que a gente acabou de falar, e não querer ser muito otimista ou pessimista, você vai chegar nesse valor intrínseco. O que eu acho é que isso não existe. Eu não acho que dá para você não ser viesado e esse vai ser o valor, porque você não tem como comprovar isso, você não tem como ir lá e pesar a vaca. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo valuation para comprar uma ação, o que eu busco? Ser o mais conservador possível. Porque se eu for muito conservador, e mesmo nesse cenário extremamente trágico que eu tracei para a empresa, com projeções horríveis e tudo mais, ela continuar barata, eu tenho uma margem de segurança enorme. Eu posso comprar e qualquer coisa que sair diferente do esperado vai sair para cima e não para baixo. A empresa vai sair melhor do que eu achei que ela realmente fosse sair. Então, quando você pergunta assim, isso impacta o valor intrínseco dela? Depende. Que valor intrínseco é esse? Eu não sei o peso da vaca. Depende de como foi feito o valuation, de quem fez esse valuation. Se eu tivesse sido extremamente conservador, aí provavelmente não, provavelmente já está no meu valuation. Se eu tivesse sido extremamente otimista, talvez aí realmente impacte o meu valuation. Mas essa diferença entre preço e valor intrínseco não é tão escancarada como a gente imagina, não é tão preto no branco.